Oi, pessoas abençoadas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula. O objetivo desse canal é compartilhar experiências, espirituais, compartilhar testemunhos, com o objetivo somente de exaltar o nome do Senhor. Então, se você tem o seu testemunho para contar, tem alguma experiência, com batalha espiritual e queira compartilhar com todos nós, só colocar aqui embaixo no comentário. Começa já dando curtida, no nosso vídeo. Se esse conteúdo for útil para você, compartilhe também com seus amigos e familiares. Vamos lá para o tema do vídeo. Gente, hoje eu quero também compartilhar, como tantos e tantos testemunhos que eu tenho na minha vida, que eu vou começando a falar aos poucos, ainda tem muito conteúdo para ser gravado. Eu venho falar sobre uma libertação que Deus colocou sobre a minha vida, fez sobre a minha vida. Um livramento, uma libertação. Então é um testemunho que tem que ser falado, para a gente entender que Deus, é no nome de Jesus que Deus destrói todas as obras do inferno contra a nossa vida. Infelizmente, a todo tempo existem ataques malignos contra a nossa vida, Só da gente decidir seguir a Jesus, renunciar ao nosso eu, a nossa carne, o nosso pecado, o inferno já fica furioso. Mas nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, contra espíritos malignos. Porém, esses espíritos malignos, para agir, eles precisam de um corpo. Eles precisam de alguém, que dê uma brecha. Infelizmente, muitas pessoas dão brechas, gente? Então, uma certa pessoa, fez uma bruxaria contra mim. E eu vou relatar para vocês esse testemunho de como que Deus me revelou que havia um espírito maligno agindo na minha vida através de uma bruxaria de boneco voodoo, que foi feito para destruir a minha vida. E sim, gente, isso acontece muito. Além de todos os obstáculos que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia, Além da inveja, das setas malignas, das retaliações malignas, ainda tem também pessoas que mexem com o lado oculto, maligno. Pessoas que às vezes vocês nem sabem o porquê. Tem raiva, inveja de vocês. Pessoas que pagam, um preço, pagam um valor somente para fazer um trabalho maligno para acabar com a sua vida. Mas para a honra e glória do Senhor, nada foge dos olhos de Deus, Então, quando a gente está em oração, e muitas das vezes quando a gente está ainda desapercebida, quando a gente não está buscando Deus como deveria, ainda assim Deus está o tempo todo trabalhando ao nosso favor para destruir essas obras malignas. Então, a gente nunca sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Tudo, gente, que acontece no mundo físico, primeiro começou a acontecer no mundo espiritual. Tanto do maligno quanto no mundo espiritual, de Deus. Tanto as providências de Deus, quando Ele tem uma vitória, uma porta para abrir na nossa vida, primeiro começa a acontecer no mundo espiritual. E o diabo também, ele começa a tramar a cilada deles no mundo espiritual para depois trazer aqui para o mundo físico. Então, antes de concretizar qualquer ação aqui no nosso mundo físico, antes aconteceu no mundo espiritual. E muitas obras malignas acontecem, quando as pessoas pagam para fazer uma obra de feitiçaria, de bruxaria. E Deus protege sim, Ele tem toda a misericórdia aí sobre a nossa vida. Porém, se a gente não estiver firme em oração, a gente acaba sentindo no nosso corpo sintomas, a gente acaba sendo atingida sim. Eu digo isso para vocês porque também nessa época foi uma época que eu estava afastada, mas Deus teve misericórdia da minha vida, me guardou, me livrou e revelou. Então, vou relatar para vocês como que aconteceu. Então, gente, há um tempo atrás, eu comecei a ter vários sintomas no meu corpo. Primeiro, eu comecei a ter pesadelos, gente? Eu sempre tinha pesadelos de que tinha um espírito maligno nas minhas costas, cravado aqui nas minhas costas, e esse espírito maligno me agarrava por trás e segurava minhas mãos, para não me deixar fazer nada. Então, foi sonhos constantes, Foi um sonho atrás do outro com o mesmo sentido. Eu sempre estava tendo sonho com esse espírito nas minhas costas, de uma hora para outra. E como eu já falei com vocês, que desde novinha eu já sei que Deus me usa nesse dom, Deus me mostra muitas obras, que estão sendo feitas ali pelo sonho, através do sonho. E não é assim, gente, não é só um sonho que Deus dá e a gente acha que foi Deus, não é isso, Todas as vezes que Deus me dá um sonho, Ele sempre usa outras situações, ou na palavra, ou pessoas para confirmar, ou um sonho vai confirmando o outro. Então, quando a gente tem entendimento que é de Deus, a gente sempre pede confirmação, porque o diabo também é astuto, ele pode querer lançar setas ali na sua noite de sono para você pensar que foi Deus.
Eu aprendi isso, tive experiência com isso e sei totalmente discernir o que é de Deus e o que é que não é. E outra, nós só somos enganados quando nós deixamos, né? A palavra de Deus já fala, fazei prova de mim. Então, todas as vezes que eu tenho dúvida se é de Deus ou se não é, eu faço prova com Deus. E todas as vezes Ele me confirma. Porém, todas as vezes que é Deus que está me mostrando, gente, é tão forte, é tão nítido. A gente sente Deus levando a gente em espírito. Então, é uma situação que não tem como ter dúvida. Quem é usado por Deus, quem tem dons, sabe que não tem como confundir. Quando é de Deus, é muito forte. Deus já testifica no nosso espírito. Então, comecei a ter esses sonhos malignos, né? Todas as vezes que eu tenho sonhos com demônios, eu já sei que alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Comecei a ter um sonho atrás do outro de espírito maligno. E sempre da mesma forma, várias situações diferentes, porém espíritos malignos nas minhas costas, segurando as minhas mãos, me impedindo de andar, me impedindo de fazer as minhas coisas, né? Então, gente, eu comecei a orar, eu comecei a falar, gente, comecei a orar mais, né? Falei, Deus, alguma coisa está acontecendo. Comecei a repreender, comecei a pedir a Deus entendimento, discernimento, né? E fiquei tendo esses pesadelos um atrás do outro. Não é normal. Gente, eu comecei também a ter uma vontade de sumir maligna. Eu queria sumir do meu salão, eu queria sumir do meu trabalho, eu queria sumir da minha casa. Ou seja, eu queria largar meu casamento, eu queria largar meu salão, eu queria ir para qualquer lugar que não fosse a minha casa. Então eu senti uma opressão o tempo todo para sair da minha casa, para sair do meu salão, para não trabalhar, para sair, para sumir. Então ficava isso martelando na minha cabeça o tempo todo. Eu ficava, gente, eu não tô normal, isso não é normal, isso não é normal. Eu ficava pensando, procurando, né, qualquer coisa que tenha acontecido para estar trazendo aqueles sintomas para minha vida. E preocupada com os sonhos, né? E eu sempre orando, falando, Deus, me mostra o que tá acontecendo, o que tá acontecendo. E eu comecei também, gente, a ver vultos. Eu comecei a ver vultos dentro da minha casa, dentro do salão. Do nada, assim, às vezes eu fazendo comida, às vezes até atendendo as minhas clientes aqui, eu via vulto passando. Então, comecei a ver vulto também. E, tipo assim, eu vi e entendi que eu tava numa batalha espiritual, né? Alguma coisa tava acontecendo. Gente, eu comecei a ter fincadas no corpo. Foram várias fincadas. Fincadas assim, daquela dor mais. Dor aguda, dor mais. Sabe aquela dor que fica latejante? Eu sentia fincada na minha cabeça. Comecei a sentir fincada no meu coração. Comecei a sentir fincada, olha pra vocês verem, no meu dedo da aliança. Meu dedo onde tá a minha aliança de casada. Comecei a sentir muitas fincadinhas no dedo, sabe aquelas fincadinhas mais chatas? Comecei a sentir fincada, gente, até nas partes íntimas. Eu tenho que relatar isso, né? É íntimo, mas eu preciso falar para vocês entenderem o quanto é maligno. Então eu tava sentindo fincada em todo o meu corpo, tendo todos esses sintomas e sentindo fincada todos os dias. Às vezes na hora de dormir, gente, eu não conseguia dormir porque a fincada começava, às vezes na coxa, na perna, no braço, na cabeça, no coração. Eu ficava, gente, o que tem de errado comigo? Isso não acontecia. Com todos esses sintomas, né? E teve um dia até que eu comentei com meu marido, brinquei com ele, falei, não tem condições, alguém tá fazendo boneco de voodoo pra mim, porque eu tô sentindo fincada no corpo todo. Só que ali, gente, já era Deus abrindo meu entendimento, né? Só que eu falei no tom de brincadeira, que isso veio na minha cabeça, eu falei com ele em tom de brincadeira e deixei isso pra lá. Nunca pude imaginar que era isso que estava acontecendo, né? E deixei pra lá. E nisso eu comecei a orar, eu pedi direção de algumas pessoas, né? Pastores, pastoras, pra mim poder entender o que estava acontecendo nesses sonhos. Teve até uma pastora que falou comigo, olha, ou você tá dando brecha, e por isso que você tá tendo esses sonhos, né, que tá perturbando a sua noite de sono, ou foi algum feitiço que alguém fez pra você. Aí, gente, eu comecei, sabe, só aumentar, eu fiquei por muito tempo tendo esses sintomas e os sonhos só aumentando. Teve um certo dia que Deus me deu um outro sonho. Deus me mostrou, chegando aqui na porta do meu salão, um bicho enorme, um bicho, tipo, parecia com pelo de urso tipo, pelo de urso de pelúcia, mas enorme. Não tem nem como eu explicar, gente, mas marrom, tipo aqueles pelos de ursinho de pelúcia, porém uns pelos tudo caído, tipo espiga de vassoura, caído, ele todo redondo, só que eu não via o rosto, eu só via aquele corpo enorme, aquele bicho enorme, parecia um urso gigante, todo peludo, marrom.
e não via rosto nem nada. Só que naquele bicho tava grudado um tanto de coisa, um tanto de sujeira, uns papéis, grudado linha, grudado um tanto de coisa, tanto de sujeira nele. E esse espírito eu tava atendendo, né, no sonho, esse espírito chegava aqui, na porta do meu salão. Aí eu saía, olhava quem tava, porque eu via a sombra dele, ele tipo escondido atrás da minha porta. Quando eu olhei pra ele, meu corpo arrepiou todinho no sonho. E eu senti que era algo maligno. E aquela imagem daquele bicho que eu não sei de onde vem, nunca tinha visto algo igual, ficou na minha cabeça. E nisso Deus já estava abrindo o meu entendimento, me dando vários sonhos, né, que alguma coisa estava acontecendo. E eu continuando com os sintomas, vendo vulto, sentindo fincadas no corpo, tendo enfermidades, que eu tinha uma dor de cabeça que não passava, fincada no coração, que eu cheguei a pensar que eu estava tendo algum problema de coração. Fincadas, assim, em várias partes do corpo, gente. Essa vontade de sumir, uma tristeza, uma angústia, uma depressão. Às vezes eu tava atendendo as minhas clientes, eu queria sair daqui, eu queria sair do salão, queria largar meu salão, queria largar minha casa, queria largar tudo. E continuei tendo esses sonhos, né? E teve um outro sonho também, que eu sonhei que um tanto de pó branco caía em cima de mim. E aí eu falei, gente, alguma coisa tá acontecendo. Eu comecei a pesquisar, né? Sobre essas fincadas e tudo, mas deixei pra lá. Uma certa vez, gente, eu fui numa igreja, já estava incomodada, na verdade é um período que eu fiquei muito perturbada, porque os sintomas eram muito gritantes. E várias partes da minha vida já estava dando errado, algumas coisas dando errado, eu continuando vendo os vultos, continuando com as fincadas no corpo, com o desânimo, com a tristeza, com a depressão. Pensei que eu estava com depressão, porque eu queria sumir daqui. E tendo aqueles pesadelos o tempo todo com o espírito maligno nas minhas costas. Então, gente, Deus já estava me mostrando em sonhos, só que eu não conseguia entender do que se tratava. E teve um certo sonho também, que eu estava conversando com uma pessoa, e eu vi uma boneca que estava encostada no sofá da pessoa. Essa boneca começou a se mexer sozinha, ela se aproximava para ouvir minha conversa, e de repente ela parava. E eu consegui ver que tinha um demônio ali naquela boneca. Aí eu falei, nossa, essa boneca tá aqui tanto tempo com o demônio, me vigiando, e eu não fui perceber, eu não percebi. Esse tempo todo eu só percebi agora. Aí no sonho eu orava e repreendia. Então, assim, vários sinais Deus me deu que alguma coisa estava acontecendo. Aí, enfim, eu fui na igreja, pedi oração também, né? E no fim do culto, uma pastora orou em mim, e ela já colocou a mão na minha cabeça e falou comigo, olha, foi feita uma obra de bruxaria na sua vida, com um boneco de voodoo. Na hora que ela falou, gente, do boneco de voodoo, eu lembrei lá do dia que eu brinquei com meu marido, que eu falei com ele, nossa, alguém deve ter feito boneco de voodoo pra mim. Porque aquilo ali foi Deus já me mostrando, só que veio na minha mente, eu falei com ele como se estivesse brincando. Falei, alguém fez, porque eu tô sentindo fincada no corpo todo. Então ali, gente, ela disse que foi feita uma obra de bruxaria com boneco de voodoo pra acabar com a minha vida e principalmente com o meu casamento. Aí eu pude entender por que eu queria sumir da minha casa, por que eu queria largar o meu salão, por que eu queria largar tudo. E ali ela falou, não, Deus tá revelando porque tá repreendendo. Aí ela orou, fez aquela oração, né? Eu tomei posse daquele livramento, daquela libertação na minha vida. Ela orou, repreendeu e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, não tive mais nenhum sintomas, né? Nem de nada do que eu estava sentindo. As coisas começaram a voltar ao normal, eu parei de sentir aquela fincada, eu parei de sentir, de ver aqueles vultos, parei de ter sonhos, né, de ataques malignos. E ali eu vi que Deus me deu livramento. Aí eu comecei a lembrar dos sonhos, né, que Deus já tinha me dado. Fui pesquisando também um pouquinho sobre essa bruxaria de boneco de voodoo. E, gente, pasme, na hora que eu coloquei um vídeo no YouTube pra mim entender como que funciona essa bruxaria, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto de ler, eu gosto de entender, eu gosto de saber por quê, pra quê e pra quem. Eu sou assim. Então, eu sou curiosa. Se eu ficar curiosa com o tema, eu vou pesquisar, eu vou ler, eu vou buscar até entender. Então, assim, como foi tão nítido, uma coisa que nunca tinha acontecido comigo, de eu sentir reais fincadas no meu corpo, fincadas, gente, que tava tirando a minha paz de dormir, tava me perturbando, me atormentando. Então, eu coloquei um vídeo sobre boneco de voodoo pra me entender como que funciona essa feitiçaria, porque eu sou curiosa. Gente, na hora que eu coloquei um vídeo, eu consegui ver a imagem daquele bicho enorme, que eu não tô conseguindo descrever pra vocês o que é, mas eu consegui ver a imagem do mesmo bicho que eu vi no meu sonho, que é um bicho enorme.
cheio de pelo caindo, tipo, mesmo tempo que parece um urso marrom, já parece umas espigas de vassoura caída, de milho, não sei. E ali eu entrei naquele vídeo e fui ver como que funciona. Que é uma feitiçaria de voodoo, aquele boneco ele fica rodando sozinho, parece que o espírito entra nele ali, ele fica rodando, para as pessoas que cultua ele, né, das pessoas que têm essa prática de fazer esse tipo de bruxaria, de feitiçaria. E ele ficava rodando sozinho. Eu vi no vídeo direitinho o mesmo bicho que eu vi na porta do meu salão. Aí eu fui entender, fui ler. Aí dizem também que tem um pó que eles jogam sobre a pessoa enfeitiçada. E foi exatamente o pó branco, né, que eu sonhei, que eu só me vi cheia de pó branco e não soube identificar do que se tratava. Então, assim, gente, foi muito forte mesmo. Por isso que a gente tem que estar atento o tempo todo. Deus estava me mostrando, né? Deus estava me mostrando em sonho o que estava acontecendo. Por mais que eu estava orando, repreendendo, como eu não estava firme, né? Não tinha voltado ainda firme para a presença de Deus, porque por mais que eu andei distante por muito tempo, eu nunca deixei de orar, nunca deixei de buscar a Deus. Porém, quando a gente está com brecha nas nossas vidas, né? Quando a gente não toma ainda posição correta diante de Deus, a gente deixa brechas e acaba atingindo a nossa vida. Então, muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, são atingidas por feitiçaria, bruxaria, macumbaria, porque tem brecha na vida. Então, na minha vida, naquele tempo, existiu uma brecha, né? Eu não estava firme. E pegou em mim, gente, pegou mesmo. E até quem tá dentro da igreja pega se tiver dando brecha. Então, assim, foi uma experiência muito real, uma experiência, assim, muito nítida. E me fez ver o quanto a gente tem que estar atenta, sabe? O quanto a gente tem que abrir os nossos olhos. Porque Deus não deixa a gente ser enganada. Pode ter certeza que tudo que acontece no mundo espiritual, Deus antes avisa. Deus avisa pra gente quando tem alguém com intenção maligna, né? Fazendo algum trabalho. Tudo Deus avisa. Muitas das vezes a gente está desapercebida, a gente não está entendendo ou não quer se esforçar para entender o que Deus está falando, mas Ele fala, Ele abre os nossos olhos o tempo todo. Então Deus estava ali de acordo com aqueles sonhos, né? Antes da revelação, da confirmação, Deus estava o tempo todo abrindo meus olhos, me mostrando o que estava acontecendo. E Deus teve misericórdia de mim, que ainda eu, né, não tendo posição diante dele, Deus me livrou, Deus me guardou, Deus me libertou, Deus quebrou aquela maldição sobre a minha vida. Mas foi assim, gente, uma época muito perturbadora. Foi uma experiência muito forte que eu tive, assim, com bruxaria, com feitiçaria, porque foi sinais nítidos, assim, na minha vida, no meu corpo. E, às vezes eu tava atendendo uma cliente, eu via passando um vulto. Às vezes eu tava na minha cozinha, fazendo uma janta, alguma coisa, eu via passando vulto. Então eram umas coisas, assim, muito nítidas diante dos meus olhos. Muito forte, que eu acredito que se Deus não tivesse tido misericórdia de mim, eu não ia estar nem aqui para estar contando esse testemunho, né? Então eu tô aqui porque Deus teve misericórdia, Deus me livrou daquela bruxaria, daquele mal, porque infelizmente, gente, a intenção da pessoa era até me matar, acabar com a minha vida e principalmente com o meu casamento. Então, gente, infelizmente isso existe, mas para honra e glória do Senhor, Ele me libertou, Ele me guardou. Então a gente não pode achar que muito dos sintomas na nossa vida, no nosso corpo, é coincidência. Quando começar a acontecer alguma coisa diferente, que fugiu da sua rotina, ou tá tendo sonhos malignos, tá tendo fincadas, dores no corpo, dor de cabeça que não tem causa, pesadelos, tá vendo vultos, gente, tem alguma coisa acontecendo no mundo espiritual. Ore, peça a Deus para te dar direção, para te dar entendimento. Se você não está com a vida alicerçada espiritualmente, peça ajuda para um pastor, para uma obreira, uma pessoa que tem uma visão espiritual aberta, uma vida alicerçada com Deus, para te ajudar em oração. Porque eu vou te falar, gente, feitiçaria, bruxaria pode até levar a pessoa à morte, pode matar uma pessoa. Eu já vi vários relatos de pessoas que adoeceram por causa desse tipo de prática. Infelizmente, tem pessoas que são usadas pelo maligno, né? Pessoas que pagam para fazer esse tipo de trabalho. E, gente, é uma coisa que a gente tem em mente, a pessoa que faz uma vez, ela não desiste, ela vai tentar fazer de novo. Então, assim, desde que Deus me deu essa revelação, que Deus quebrou, que Deus repreendeu, eu tô mais vigilante o possível, tô mais firme o possível, tô vigiando tudo que tá ao meu redor. E aquilo que eu não posso vigiar, eu creio que Deus tá cuidando pra mim. Porque a gente não sabe o que acontece no mundo espiritual. A gente não sabe quantas setas malignas que são lançadas pelas nossas costas, na nossa vida, todos os dias.
A gente não sabe quantos ataques malignos tenta nos atingir ali na nossa noite de sono, quando a gente está frágil, está desapercebida, está descansando. E ali Deus guarda a nossa vida, né? A palavra de Deus diz que Ele nos guarda do terror noturno, da seta que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas, da mortandade que assola o meu dia. Que caiu 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita e eu não serei atingido, né? Porque Deus manda anjos para nos guardar. Então, gente, é um salmo, Salmo 91 é um salmo que eu sei ele de cor. É um salmo que eu orei muito na minha vida, na época da minha gravidez. Foi minha gravidez de risco, né? Que depois eu vou também contar outros testemunhos, né? Mais profundos para vocês. Então, eu sei ele de cor. É um salmo, gente, muito poderoso, tá? Então, se você estiver tendo alguns sintomas, alguma coisa, não sabe por onde começar, comece orando o Salmo 91 todos os dias antes de dormir. É um salmo poderoso. Ore com fé. Profere aquelas palavras ali com fé, toma posse de cada uma delas, porque Deus guarda a nossa vida, Deus livra, porque Deus nos ama. Deus não deixa o maligno tocar. Deus todos os dias quebra todas as setas, desfaz todas as ciladas que o inferno arma contra a nossa vida, porque o inferno não descansa, ele arma ciladas a todo tempo contra a nossa vida. Então nós estamos vivos, de pé, com saúde, porque Deus tem tido misericórdia, porque Deus tem guardado, Deus tem livrado. Então, gente, eu penso que essa pessoa que fez é uma pessoa que tá com inveja, isso é muito claro. Pessoa que quer destruir a minha vida, o meu casamento. Eu oro por ela, né? Não sei quem é, porque Deus não mostrou. E Deus sabe o que faz, né, gente? Deus não mostra, porque muitas das vezes a gente pode não saber lidar com essa situação. Mas eu oro pela pessoa, peço Deus misericórdia, que haja um arrependimento. Mas a gente sabe que enquanto a pessoa não se converter, enquanto a pessoa não se arrepender, ela vai continuar tentando, ela vai continuar fazendo. Por isso que eu preciso ficar vigilante, né? Pra quem não sabe, também na minha casa, no meu portão, no meu salão, já apareceu várias vezes macumba. Então, assim, é uma pessoa que talvez esteja próxima, tentando fazer, tentando atingir. E em todo esse tempo, Deus tem me guardado, tem me livrado. Deus tem repreendido todas as obras do inferno feitas, levantadas contra a minha vida. Então, gente, esse é um relato, tá? Um testemunho que pra mim é muito forte, foi muito marcante, foi uma experiência muito marcante na minha vida. Inclusive, eu comentei com algumas pessoas, né? É de ficar de boca aberta. E se você tiver alguma experiência para contar, algum testemunho, né, sobre esses assuntos, pode deixar aqui embaixo nos comentários, tá? Não deixe de curtir o vídeo para que o YouTube também entenda, né, que o vídeo foi útil, né, para que ele possa também trazer o vídeo para outras pessoas que estejam precisando ouvir. E se foi útil para você, compartilha também. Muito obrigada por ficar até aqui e até o próximo vídeo.